estarmos aqui, principalmente diante, Pai, de tudo que está acontecendo no mundo. Sentimos privilegiados de estarmos, Pai querido, vivo espiritual, vivo físico. Muito obrigado, Senhor querido. Só Tu pode fazer isso, Pai, que para conosco, porque nós entendemos e compreendemos que sem Ti nada podemos fazer, e isso elevou, todavia nós, ser dependente de Ti, submisso a Ti, por meio do Teu Santo Espírito e a Tua Palavra. Muito obrigado, Pai, por nós podermos estar reunidos neste momento, Senhor amado, para poder, Senhor querido, transmitir Tua maravilhosa, poderosa Palavra, que é uma fonte, como a única que poderão conhecer o Senhor, que poderemos, Pai, saber qual é a Tua vontade, Pai, em cada vida que existe nos 4 cantos da terra. E também agradecemos porque fomos privilegiados por poder ser alcançado com essa orientação divina, maravilhosa e gloriosa, que é, Senhor, eleva nossa vida com abundância. Tanto vida, Pai, que nesse corpo físico, como a vida eterna. Te louvamos e te agradecemos. E amém. Amém? Eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus e uma boa noite. Amém? Estamos gratos por poder estarmos aqui no nosso lar, onde nós vamos, com a ajuda do Espírito Santo e a Tua misericórdia, tentar, amém, transmitir uma mensagem que o Senhor colocará ao nosso coração para que os de perto e os de longe possam estar ouvindo, amém, a santa gloriosa palavra do Senhor. A Bíblia diz, amados, Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E entendemos e compreendemos que não tem outro momento mais propício para nós buscar de Deus alcançar uma fé salvadora, uma fé operadora, ou seja, uma fé genuína. E nós alcançamos, todavia, essa fé só por meio do Espírito Santo e a Tua santa, gloriosa palavra. Então nós queremos, neste momento, estar lendo um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 7 e o versículo 29. Amém, amados? Que diz assim: vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscou muitas invenções. Repetindo, queridos, Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Amém? Então, nós, pela misericórdia do Senhor, lemos um versículo da palavra de Deus, bastante importante, e é um dos, dentre vários versículos da Bíblia, podemos ver que, para o assunto que queremos abordar, vemos que é um versículo de fundamento. Amém? Aí você pergunta, por que fundamento, pastor? Por que fundamento? Pelo que está acontecendo no mundo, né? Que nós poderemos convictamente dizer, está acontecendo no mundo, né? Essas situações que muitos estão assustados e amedrontados, mas nós vamos estar passando uma palavra para que nós nos ficamos orientados por que está acontecendo tudo isso. O versículo diz que Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram invenções. E essas invenções que os homens buscaram, amém, demonstra tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que entristece, todavia, o nosso Deus.
essa trindade maravilhosa que elevou o homem a existir. Sem que Deus existisse, o homem não poderia como existir. Então, nós vemos, todavia, que o ser humano ele tem se corrompido, né? Cada vez mais que o tempo vem estar passando. E no que está acontecendo, nós estamos orientados que não tinha como ser evitado, porém, de acontecer. Porque, querendo o ser humano ou querendo não, a Bíblia ela se cumprirá inevitavelmente. Porque ela é escrita não por mão de homem e nem pensamento de homem, segundo dá-nos entender e compreender que o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Está bem claro, depois vocês podem examinarem que está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e o 21. E temos por certeza absoluta que estamos falando que o autor da Bíblia, da palavra de Deus, das Escrituras, é o Espírito Santo. Então, não tem como ela falhar, ou seja, não tinha como não vir a acontecer o que está acontecendo, porque está predito, todavia, que viria a acontecer o que está acontecendo. Eu quero dizer aos amados que por dois motivos está acontecendo o que chegou a nossos conhecimentos. Por dois motivos. Um dos motivos é que Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando. Não é o homem que disse, não foi os profetas que disse, não foi o apóstolo que disse, né? O próprio Jesus disse que voltaria. E ele, antes de subir ao Pai, ou seja, ao céu, ele deixou prescrito o que iria acontecer, ou que iria anteceder antes da sua vinda. E nós podemos entender que um dos motivos que está acontecendo, essa pestilência, essas doenças, ou seja, essas impedimias, é cumprimento da palavra de Deus. E além disso, dá-nos entender, nos compreender que o segundo ponto que está acontecendo é que Deus está irado e está indignado com essa terra, ou seja, com exceção, com muitos seres humanos. E ele está permitindo acontecer isso, tentando chamá-los à atenção, por permitir, amém, esses acontecimentos que ao homem é decepcionante. Aí você pode me dizer, escuta, mas Deus é amor. Ele é amor, mas é justiça. E ele está permitindo isso, todavia não demonstrando como um Deus carrasco, um Deus mau, mas como um Deus amoroso. E principalmente, ele é um Deus que ama minha alma, a tua alma e a alma de todos os viventes que existe na terra. Você pode observar e ver que existe um provérbio no meio dos evangélicos que diz: quem não vem por amor, vem por dor. E dá-nos compreender e entender verdadeiramente que o ser humano, a dor é um dos casos, um dos acontecimentos que pode o ser humano se voltar mais para Deus. Isso é bem claro, nós temos que assumir. E desta maneira, Deus está tentando, amém? Conquistá-lo, ou seja, persuadi-lo, chamar a atenção para que as almas venham ser salvas. Eu gostaria de agora mostrar esse ponto na Bíblia, né? Mateus, ou seja, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 6 e o versículo 7, que se encontra no Novo Testamento. Glória a Deus. Quer dizer assim, queridos: e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo acontecerá, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Aí, nós confirmando, realmente,
ou que nós já presumimos que uma das demonstrações desses acontecimentos é a vinda de Jesus, ou seja, Jesus está voltando. Observamos, vemos bem que ele mostra exemplos de alguns acontecimentos aqui nesses 2 versículos de Mateus capítulo 24, dizendo que isso viria a acontecer e não era para nós nos assustarmos. E eu creio, todos aqueles que têm tentado, lutando com a ajuda do Espírito Santo, para estar na vontade de Deus, na vontade de Deus, buscando se preparar para morar com o Senhor após a vinda do Senhor, eles não estão assustados, eles estão tranquilos, porque uma coisa é certa, de uma maneira ou de outra, nós iremos partir para a eternidade, mas partir para a eternidade, ou seja, que o povo tem por concepção morrer, não é o ruim, porque é necessário e misto acontecer para o ser humano. O grande problema é a nossa alma não ir morar no céu. Por isso, ele disse, todavia, que iria acontecer, esses determinados acontecimentos, mas que não era para nós nos assustarmos, que não era o fim. Então, dá-nos a entender que já aconteceu algumas coisas que está por profecia nesse versículo, guerrilhas, nação contra nação, fome, peste. Isso nós mostramos que aconteceu lá no Antigo Testamento. Amém? Como poderemos mostrar no decorrer das mensagens pregadas para nós estarmos confirmando esse acontecimento e por quê. E também terremotos em vários lugares, e guerrilhas. Mas o que nós queremos frisar bem, todavia, que a peste, ou seja, a pestilência, ela é bíblica. E o que está hoje amedrontando as pessoas e elevando o ser humano a grande conflito, todavia, é esse acontecimento que nós deveremos adotar e assumir que é uma profecia cumprindo nos dias atuais que Jesus falara há quase 2000 anos atrás. Amém? Agora, também queremos confirmar sobre o que o segundo ponto que está acontecendo. Como nós já comentamos, que está em Romanos, capítulo 1, versículo 18, queridos. Olha bem, preste atenção à expressão do Senhor por meio da palavra. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre todas a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e em injustiça. Então dá-nos compreender que aqui nesse versículo apresenta-se e devemos adotar que o nosso Deus, ainda que é o nosso Criador, ainda que temos e podemos ter como nosso Pai, ele está irado por tudo que o homem, todavia, apresenta aqui na terra pelos seus feitos. Veja bem, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém, olha só, que detém, que contradiz, que ignora, que despreza a verdade em injustiça. E nós deveremos ter, se não tem, conhecimento que Deus, ele é justo e que cada ser humano deverá, por obrigação, entender, compreender isso e procurar ser também justo na presença de Deus. Amém? Também nós vamos ler Romanos capítulo 2, versículo 8. Romanos capítulo 2, versículo 8, aonde a Bíblia diz: mas indignação e ira ao que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Dá muito bem para nós entendermos o que o apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo, expressou e narrou aqui em Romanos, que
que diz mais indignação e ira. De quem? De Deus. Aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obediente à iniquidade, ou seja, obediente à mentira, que é iniquidade, porque iniquidade é pecado. Então, nós temos que procurar conhecer e entender e adotar e aceitar que o mundo, no geral, encontra-se diante de Deus com essas ações, com essas atitudes, e isso desagrada a Deus, entristece o Espírito Santo e automaticamente eleva a Deus demonstrar que ele está irado e indignado, cheio de furor. Amém? Então, é por isso que tem acontecido isso e não é o fim. Podemos, quando nós olhamos para a perspectiva divina, amém? Que demonstra na palavra que as coisas poderão complicar mais. Mas eu creio, se após nós estamos ouvindo e nós nos preocuparmos de aproximarmos de Deus e procurar fazer a tua vontade, automaticamente nós seremos livres por Deus, de determinada vingança de Deus, ira de Deus e vingança divina. Então, amados, nós convidamos para você que está interessado a ler a Bíblia, a examinar a Bíblia, para que nela você venha meditar. A Bíblia diz, lá em São João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras e cuidar ter nela a vida eterna, porque ela de mim testifica. Amém? Então nós deveremos ler e também examinar. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, 13, Paulo, ele diz a Timóteo, Timóteo, persiste em ler e em exortar e ensinar os que você está pastoreando até que eu vá. Então nós vemos duas ordens divinas, duas exigências divinas, que nós como ser humano, criado por Deus, amém? Que devemos ser imagem e semelhança de Deus, para que nós chegamos ao pleno conhecimento desse Senhor e poder procurar, e poder alcançar a condição de fazer a vontade dele com a ajuda do Espírito Santo, vai ser somente por meio dessa fonte, que é a palavra de Deus, que deveremos não somente ler, mas examinar, que é mais que ler, e depois nós vir meditar, né? Então a vida de meditação, né? Como lúcidos e perfeitos diante da presença de Deus, que está escrito lá em Salmos 1, 2. Demonstra que bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que medita na lei do Senhor, ou seja, na palavra de Deus, de dia e de noite, passará a ser comparado como uma árvore plantada à beira do ribeiro, cujas folhas não secam, seu fruto dá na estação própria e os frutos prosperam. Se será esse ser humano, né, que Deus todavia usou por meio do Espírito Santo na sua palavra, de uma forma simbólica, tu será, eu continuarei sendo, tu pode ser, amém? Como uma árvore plantada à beira do ribeiro, amém? Que venha ter vida, ainda que surge escassez, amém? Aonde lugares nem dá fruto e nem ervas permanecerão verdes, mas por meio das águas sobre as raízes, por poder estar à beira de ribeiros, à beira de riacho, então Deus determina as árvores ficarem com suas folhas verdes. Da mesma maneira é você, meu querido, se encontra com uma árvore seca, que se encontra com um ser humano como uma árvore infrutífera. Mas se você meditar, é melhor examinar a palavra, ler a palavra, tu vai ter em que meditar. E a meditação na palavra vai levar você a encontrar-se edificado e automaticamente, né, mais próximo de Deus, porque a palavra ela é o único meio qual o homem pode ser aperfeiçoado. Então Deus, ele está, todavia, por meio desse acontecimento, né, chamar a atenção para que todo ser humano, seja quem for, venha procurar tomar a posição e agir desta maneira. Amém? Que nós mostramos para vocês agora. Então, nós vemos que talvez você não está compreendendo. Você está dizendo, mas Deus é amor? Oh, mas
né? Então o país morreu uma multidão, outro país morreu uma multidão. E estou vendo que no país em que cada um está habitando, vai morrer uma multidão, ou seja, inúmeras pessoas. Mas isso é normal. Mas normal como, pastor? Nós temos prova, nós temos por prova, na época de Noé. Deus não mudou, ele é o mesmo Deus. É o mesmo Deus, querido. E eu creio que havia a povoação até elevada. O que é que Deus fez? Deus, entristecendo com as atitudes do ser humano, né, que existia no momento envolvido Noé e a sua família, Deus determinou que Noé viesse fazer uma arca, viesse fabricar uma arca, para que, todavia, quando viessem cumprir a vingança divina, amém? A ira de Deus, a indignação de Deus por meio da arca, então Noé poderia ser salvo. E dá-nos compreender, e vou confirmar aqui, que dentre esse acontecimento só foram salvos a minoria. Então, amado, diante dessa epidemia que está acontecendo, vamos estar buscando a Deus para que nós venhamos fazer parte desta minoria que, porventura, entre a maioria vir restar. E eu creio que você vai ser, né, abençoado e guardado por Deus. E está em tempo. Por que tem tempo, pastor? Porque você está vivo. Porque você está viva. A Bíblia diz, por meio do sábio Salomão, Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, que enquanto o homem está vivo entre os vivos, há esperança. Mais vale um cão vivo do que um leão que é rei da selva morto. Então, graças a Deus que ainda está em tempo de você tomar uma posição, quanto muitos tomaram uma decisão, quantos muitos tomaram, e dentre esse muito, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo tem me auxiliado para que eu venha ter permanecido, todavia, na presença de Deus. Então eu gostaria também de citar, né, a referência demonstrando que foi a minoria salvo nos dias de Noé. Porém, amados, infelizmente, o mesmo Deus de hoje, que está permitindo tudo isso acontecer, como demonstração da vinda do teu filho, como demonstração que ele está irado, indignado, cheio de furor com a raça humana, então eu quero falar para você, todavia, que estava Deus por meio da corrupção, da violência da antiguidade. E preste atenção, vamos estar lendo 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Deus elevou, existir, e a Bíblia diz que Deus trouxe o dilúvio diante o mundo ímpio. E é o que eu quero passar para você. Eu pergunto para você, na tua concepção, existe mais ímpio ou mais justo? Automaticamente, querendo eu e você adotar ou não, existe mais ímpio do que justo. E quero te falar, nós podemos compreender e entender que diante o mundo existem 4 grupos de pessoas. Preste atenção no que nós vamos estar dizendo para vocês. Existem 4 grupos de pessoas no mundo espalhado. E por meio de atitudes de determinados grupos que estão existindo, também está provocando acontecer isso como consequência. Porque nós vamos mostrar os grupos aqui. Um dos grupos é a igreja. A igreja, segundo dá-nos compreender pelo Espírito Santo, que é um corpo de pessoas nascidas de novo, que tem o Espírito de Deus, que segundo diz a Bíblia, que essa igreja o cabeça dela é Jesus. Ela nasceu na cruz do Calvário. Amém? Depois, Jesus preparara
12 homens, que fossem os apóstolos, dá-nos compreender e entender que esses foram os seus sucessores, e depois, que são os apóstolos, eles partiram e prosseguiram a existência dessa igreja. Ela vai fazer quase 2000 anos de existência. Amém? Dá-nos compreender e entender que o dia da inauguração dessa igreja foi o dia do Pentecoste, onde Deus derramou o seu poder, confirmando a profecia que Deus falara pela boca de Joel, no Antigo Testamento, capítulo 2, versículo 28 e 29, que Deus derramaria do teu Espírito sobre todas as carnes. E cumpriu. E com isso, eles realizaram as suas tarefas como obra divina, e agora, todavia, essa incumbência Deus deixou, ou seja, otorgou para mim e para você. Nós precisamos entender, compreender e nos posicionar adequadamente, segundo como Deus exige, para que a obra dele venha a ser realizada por você, por mim, toda vez que reconhecemos que somos igreja. E além desse grupo chamado igreja, existe o grupo gentios, que vem vencer os que nunca tiveram compromisso com Deus. Não me pergunta, todavia, se eles são religiosos. Não, eles nunca tiveram compromisso sério com o evangelho, ou seja, com a palavra que é viva e poderosa, que deixar a Deus para que por ela nós venhamos ser guiados aqui na terra, por um dia morar no céu. Então, demonstramos dois grupos, igreja, gentios, e os desviados. Amém? Os desviados. Que vem ser os desviados, pastor? É aqueles, todavia, que um dia foram à igreja e viraram as costas para Deus e se desviaram, todavia, e voltaram ao mundo que estava. Esse é o terceiro grupo. E o quarto grupo, pastor, o quarto grupo, amado, que está levando tudo isso a acontecer, que Deus, para chamar a atenção, é os que apostataram. Amém? É bíblico, queridos. É bíblico. O apóstolo Paulo, ele relata ali em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, e o Espírito expressamente diz que nos fins dos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Amém? Aos apostatos. O que significa apostato, pastor? Apostata vem dizer que ele está na apostasia. O que significa apostasia, pastor? Apostasia significa abandono e afastamento e desvio da verdade. Muitos estão dentro da igreja, estão dirigindo a igreja, estão regendo o povo de Deus, demonstrando essa característica de pessoas evangélicas. Amém? Por isso, diremos, estão dentro da igreja, mas são apostatas. Deus também, segundo a palavra, não nos compreender e entender, que está permitindo isso, para chamar a atenção, para que eles venham entender e compreender que Deus quer, todavia, não só o coração, mas que é nós todos, porque enquanto Pai, Filho e Espírito Santo é a Trindade, nós somos tricotomia, somos espírito, alma e corpo, com confirmação bíblica, para nós não termos confusão diante desse abordamento divino que estamos fazendo. Segundo a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o teu espírito, toda a tua alma, todo o teu corpo, seja plenamente conservado, irrepreensível, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado, dá-nos compreender e entender que Deus exigiu para que a igreja apresente na terra um determinado perfil agradável. Aí cumpre-se, amém? Com esse perfil agradável, cumpre-se o que o Senhor exigiu. Lá em São Mateus capítulo 5, 14, diretamente dos discípulos que com ele andava, e dá-nos compreender que discípulo significa seguidor, e eu que sou igreja, você que quer ser igreja, deverá também ser seguidor, e automaticamente você é considerado pelo Senhor como discípulo. E a Bíblia diz bem assim, Mateus 5,14, ele diz, sois a luz do mundo, porventura pode esconder uma cidade edificada sobre o monte? Não tem como nós escondermos uma cidade edificada sobre o monte. Então, no simbolismo, amado, presta atenção, queridos cristãos, e quem não é, amém? Que está envolvido dentro desses quatro grupos que nós mencionamos.
Observa, o monte significa, todavia, o mundo e a cidade, ou seja, as casas da cidade, simboliza eu e você. Aonde pisamos os pés, todos dizem, essa é a mulher de Deus, esse é o homem de Deus. E nesta noite Deus te convida, por meio dessa passagem, por meio dessa mensagem, para que você venha tomar novamente a postura e um perfil de cristão, apresentando santificado como a luz do mundo. Nós temos que compreender e entender que a igreja ela tem uma identidade, ela demonstra um perfil e ela tem índole, e a índole se é considerado como santificação. Então, amado, isso tudo, essas oposições, está elevando Deus se irar, se indignar. Amém? E dessa maneira, às vezes é difícil você entender, ou difícil não entender, mas nós temos que assumir. Quando eu estou ministrando aqui, irmãos, Deus ele está elevando eu me lembrar quando Deus usava Jeremias como o profeta atual dentro da existência do povo judeu em Jerusalém, segundo diz a Bíblia, que demonstra que ele exerceu todo o seu ministério profético no tempo de apostasia. Não foi bem fácil. E ele também não foi adotado porque ele era considerado como um dos profetas verdadeiros na época. Só, amado, presta atenção, que Deus usar ele para exigir as pessoas viverem uma vida de verdade, ausentar-se dos deuses alheios, dos deuses pagãos, e o povo não adotaram. O povo se adaptaram, criaram caminhos e pensamentos que não eram bons, eram malvados no seu coração, e eles agiram como resistente diante da voz de Deus por meio da boca de Jeremias. Eu vou até confirmar para vocês que isso encontra em Jeremias capítulo 6, versículo 16. Vamos ver bem o que sucedeu, amém? Por meio dos judeus diante de Jeremias, sendo um judeu, o povo de Deus. Você sabe muito bem que os judeus de Israel são um povo, filho de Deus por eleição, que principiou tudo isso por meio do patriarca Abraão. É o povo de Deus. Então, eles criaram caminhos, criaram pensamentos. Ou seja, eles quis, amado, como muitos hoje quer, que Deus adota o pensamento dele, que é homem, e desadota o pensamento divino. Não tem como. Nós temos que compreender e entender que o pensamento de Deus está todo estabelecido e verídico quando nós examinamos a palavra de Deus, a Escritura. Está implantada aqui dentro e ninguém pode, todavia, apagar. Amém? Porque a Bíblia diz, amém? Em Isaías capítulo 14, versículo 27, o que Deus determinou, ninguém o invalidará. E a Bíblia diz o que Deus determinou, ninguém fará voltar atrás. E no Malaquias 3,6 diz a Bíblia, parte A, eu, o Senhor, não mudo. Agora, eles mudaram e queriam que Deus concordasse com a mudança deles. Ô, irmão, presta atenção. Deus é Deus. E o que você é? E o que eu sou? E o que os judeus eram e até hoje é como povo de Deus? Eles são considerados como pó, são considerados no Gênesis como pó, são considerados em Jó capítulo 25:6 como um verme, são considerados em Isaías capítulo 40, versículo 7 como a folha de uma erva, e também é considerado ali em Jó 7:7 como um vento, e fecha lá em Tiago capítulo 4:14, que é considerado como um vapor. Então, entenda. Agora esse pó, esse vapor, esse vento, essa folha, esse verme, queria e muitos querem que Deus concorde com eles. Resistindo contra a voz do Espírito Santo e a voz da palavra. Olha o resultado como consequência. Cumprindo a palavra de várias maneiras. E agora, amados, temos que correr aos pés do Senhor. O que é para médico é para médico. O que é para Deus é para Deus. Mas segundo nós compreendemos, e estamos ouvindo por aí, que o médico não cura. Não tem medicamento com que venha combater essa bactéria. Não existe. Agora veja bem. Dá uma olhada para você e para mim. Amém? Avalia a estatura de um homem adulto e de uma mulher adulta. Hoje está amedrontado, está assombrado, está espantado.
Por quê? Porque Deus elevou de uma maneira ou de outra. Foi Deus. De uma maneira ou de outra. Ah, mas foi Deus que elevou a acontecer, que elevou a existir. Tão pequeno que para o homem que pensa ser alguma coisa, a verdade é essa, que eu já pensei, talvez como você pensa, que é e não somos nada, e quando pensa que somos menos do que nada. E tem um outro porém. Como homem, a medicina hoje, para poder detectar a minusculosidade desse vírus, às vezes precisa de microscópio. Você viu como que você não é nada? Você viu como eu não sou nada? Nós não somos nada, mas tem uma coisa, esse Deus que vos fala nessa noite, que está agindo dessa maneira, para cumprir a Escritura, por várias razões, esse todavia, ele sabe, ele ele pode, e pode tanto que te ama, que pode desviar a minha alma, a tua alma, do inferno e levar para o céu. Então dá-nos entender, compreender isto. Amém? Isto que nós estamos expressando para os irmãos. Então, da maneira, presta atenção, da maneira que nós estamos mostrando, eu vou mostrar para vocês Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Observa o que Jeremias, pela ordenança divina, falara para o povo. E o povo resistiu. O povo não adotou a voz de Deus por meio da boca de Jeremias. E hoje, infelizmente, se nós não tomarmos cuidado, nós não estamos resistindo ao homem. Nós estamos resistindo a Deus. Porque estamos resistindo à voz de Deus por meio da palavra. Mas aqui está escrito assim, queridos, olha lá. 6,16. Assim diz o Senhor: ponde vós no caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele. E acharei descanso para vossas almas, mas eles dizem a Deus. Pensa que está dizendo a Jeremias, nós não andaremos. Resistindo. Amém? Depois, no 17, também Jeremias expressou para eles: também pus um atalaia sobre vós, dizendo: estai atento à voz da buzina, mas dizem, não escutaremos. Então, o que eles criaram de caminho para eles, amém? E sustentaram, se alimentaram nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. E agindo dessa maneira, Deus não pode trabalhar. Mas por que eles chegaram a um ponto desse? Vou te mostrar no versículo 10 do mesmo texto. Olha lá. A quem falarei, disse Jeremias, entre eles, a quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não pode ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisas vergonhosas e não gostam dela. E não gostam da palavra. Então, o que Deus está permitindo acontecer isso? Para que eu e você venha gostar da palavra. Venha amar a palavra como amamos Deus. Porque Deus deixou, todavia, claro na Bíblia que a palavra simboliza Jesus. E Jesus simboliza a palavra. Quem ouve a palavra, ouve Jesus. Quem ouviu Jesus, ouviu a palavra. E quem ama Jesus, ama a palavra. Quem ama a palavra, ama a Jesus. Amém? Então, queridos, nós queremos deixar bem claro para vocês. E isso daqui, o que ele levou? Ele levou, todavia, Deus puni-lo lá na frente. Deus teve que punir, entrar com vingança e punir. Por quê? Porque Deus usou Jeremias que eles iriam ser transportados para o lado do norte. Esse norte era Babilônia. E eles foram transportados. Só que quando, amados, foi para Deus transportá-lo, ou no inteirinho, que estava em trâmite de transportação de Jerusalém para a Babilônia, para eles se converterem lá, que aqui, em Jerusalém, por meio
do verdadeiro profeta, a verdadeira palavra. Eles não quiseram. Então Deus agiu, amém, como vingança, levando-os para lá para poder fazer aproveito para as almas deles serem convertidos, para eles se converterem. Amém? Uma parte foi, outra parte não foi. Resistiram, porque eles não queriam passar por uma prova, período longe, em terra estranha, e deixar sua terra natal. Então o que aconteceu? Uns quis ficar no Egito, ir para o Egito, e outros ficaram em Jerusalém. Presta atenção que Deus determinara para os que não obedeceram a Deus e não foram, e não quiseram ir para o devido lugar que Deus havia determinado, para eles demonstrar sujeito a Deus e eles fazerem a vontade de Deus. Observa, veja bem. Olha aqui. Está em Jeremias capítulo 24, versículo 9 e o versículo 10. Diz assim: eu os entregarei para que seja... Vamos para o versículo 8 ao 10. E como aos figos maus, que se não pode comer, de mal que são. Porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, tanto os que ficam nesta terra, como os que habitam na terra do Egito. Eu os entregarei para que seja um terror, um mal, para todos os reinos da terra, um opróbrio, provérbio, um escárnio, uma maldição, em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei, olha só, entre eles espada, fome e a peste, até que se consuma de sobre a terra, que dei a eles e a seus pais. Pronto. Você viu? Quando Deus determinara eles irem a campo estranho, a país estranho, para ser sujeito a rei, a ordenança de líder e de superiores estranhos, eles não quisiam. Deus falou, então vocês ficam aqui em Jerusalém. Vocês estão ficando em Ezequiel, os demais Judá. Está ficando aqui. Outros estão querendo ir para o Egito. Vocês podem ir, mas eu vou visitar vocês com 3 males. Primeiro, espada. Segundo, fome. E terceiro, pestilência. Que Deus considerou para eles como um terror. É o que está acontecendo hoje. Amém? O pessoal está terrorizado, porque realmente apresenta como um terror, e encontrando esse grande conflito. E você sabe qual é a tua vitória? Você sabe qual é a minha vitória? Você sabe qual é a minha solução? E a tua solução é nós continuar na presença de Deus. E quem não está na presença de Deus, como um gentil, como um desviado, ou como um apostata, como nós já mencionamos na mensagem, corra para Deus. E não fica... Todavia, amém, resistindo à voz de Deus por meio da palavra e dando ouvido à voz de homem. Muda a tua concepção e se apega com Jesus, porque os braços dele estão abertos para te salvar, para conservar-me com promessa de salvação, porque a Bíblia diz, Isaías 59:1, as mãos do Senhor não estão encolhidas, mas está estendida para que possa salvar. Amém, amados? Essa é a mensagem. Assim diz o Senhor, e Deus continua abençoando você aonde você está, e que vai ser alcançado, está sendo e vai ser alcançado por esta palavra. E neste momento, iremos fazer uma oração para que Deus continue tendo misericórdia de mim, amém? E misericórdia de você. Nosso Deus, nosso Pai, para a glória do teu nome, para a exaltação do teu nome, Pai, a tua palavra diz que o Senhor não tem o inocente por culpado, mas e nem também o consciente por não culpado. Oh Deus querido, tem misericórdia, tenha compaixão, ainda que essa mensagem alcance pessoas que nunca ouviu a palavra, que o Senhor venha tocar forte no coração, venha, oh papai, convencê-lo pelo teu Santo Espírito, para que essa pessoa, oh Pai, aproxime, aceite Jesus como Salvador. Agora, Pai, se tem algum desviado que vem ouvir esta palavra, está afastado, Pai querido, que justifica todavia que o Senhor não ama ele, que para ele está tudo perdido, é engano dele, amado. A tua mão continua estendida para ele, que ele reconcilie e aceite o Senhor, reconcilie com o Senhor, aceitando de volta o Senhor. E se existir alguém apostata, que foi todavia igreja e hoje deixou de ser,
Pai querido, porque o Senhor disse que a apostasia iria existir, a apostasia da última hora. É tanto que eu ministrei aqui, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Então, que o Senhor faz eles voltar a veredas antigas, a santidade, a doutrina santa, para que nós juntos poderemos estar lutando, porque nenhum de nós estamos aprovados, nenhum de nós estamos perfeito total, mas nós poderemos se aperfeiçoar, segundo diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 22, versículo 11, quem é injusto, seja injusto, quem é sujo, suja mais ainda, mas quem é justo, justifica mais ainda, e quem é santo, se santifica mais ainda, como diz 1 São João capítulo 3 e 2, como o Senhor é, ou veremos, como o Senhor é, seremos. Mas quem tem essa esperança de ser como Ele é e ver como Ele é, purifica-se a si mesmo como Ele é puro. Então vamos entender, papai, que é nós que tem nos limparmos. Tem coisas, pai, nesse corpo que é templo do Espírito Santo, que é nós que tem que tirar e nos limpar. E tem coisa que cabe ao teu Espírito limpar, ao teu sangue limpar e o teu poderoso Espírito Santo. Amém, papai. Te agradecemos e que o Senhor abençoe a todos os irmãos e ouvintes dessa palavra, nos 4 cantos da terra, ou seja, onde chegar aos ouvidos deles. E amém. E amém.